Olá pessoal, estamos de volta. Meu nome é Carlos Lima, sou professor de Física e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escalas termométricas. Preste bem atenção. Antes disso, aquela nossa questão inicial. Preste atenção. Qual será o valor da temperatura que é igual nas escalas Celsius e Fahrenheit? Guarde esta questão que no final nós vamos voltar sobre ela. Vamos lá então às escalas termométricas. Então, escalas termométricas. Nós conhecemos usualmente no mundo 3 escalas termométricas. São elas Celsius, de Under Celsius, a escala Fahrenheit, de Daniel Gabriel Fahrenheit, e a escala Kelvin, do Lord Kelvin ou William Thomson. As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin têm 2 pontos importantes, que são os pontos fixos de gelo e de vapor para as 3 escalas. Na escala Celsius, nós temos 0 graus Celsius, que é o ponto de gelo ao nível do mar, a pressão de uma atmosférica. A água ferveria exatamente a 100 graus Celsius, repetindo, a 1 atmosfera. Na escala Fahrenheit, utilizada nos Estados Unidos principalmente, nós temos lá o ponto de gelo 32 graus Fahrenheit, ou seja, a água vira gelo a 32 graus Fahrenheit lá nos Estados Unidos, na escala Fahrenheit. Aqui nós temos no ponto de vapor 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, a única escala com rigor científico, nós temos no ponto de gelo 273 kelvins e no ponto de vapor 373 kelvins. Então, perceba, nós utilizamos aqui no Brasil a escala Celsius. O que aconteceria se um estrangeiro, por exemplo, um americano, viesse no Brasil e encontrasse lá a temperatura de 40 graus Celsius? Quanto que será que é isso em Fahrenheit? É simples, vamos montar a equação. Vamos atribuir um certo valor na escala Celsius, que eu vou chamar de C, e um certo valor na escala Fahrenheit, que eu vou chamar de F. E vamos fazer um ritualzinho. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o valor do meio menos o de baixo. Então, seria C menos 0. Sobre o valor de cima menos o de baixo. C, 100 menos 0. Vamos igualar com a escala Fahrenheit. Do mesmo modo, o do meio menos o de baixo, F menos 32. Sobre 212 menos 32. Vou apenas rearranjar, simplificar essa expressão. C menos 0, sabemos que é C. 100 menos 0, 100. F menos 32, como nós não sabemos o valor de F, F menos 32. 212 menos 32, 180. Já está melhor, mas podemos simplificar mais ainda. Eu posso dividir essa fração e deixá-la com o menor denominador possível. Poderia dividir por 5, por 10. O menor aqui seria o 20. Então, eu posso dividir a minha expressão por 20 e por 20. Se eu dividir por 20, divido aqui por 20, divido por 20, como é uma fração, estou dividindo, vai ficar frações equivalentes. Eu vou ter C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Aí está a expressão que permite a transformação das escalas Celsius em Fahrenheit, onde C são os valores em Celsius, F são os valores em Fahrenheit. Então, exemplo. Então, o americano chegou aqui e encontrou a temperatura de 40 graus Celsius. Quanto que será que é isso na escala Fahrenheit? Vamos utilizar a nossa equação de transformação. Sabemos que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Vamos substituir. Nós temos 40C. Então, vamos substituir o 40 no lugar do C.
Substituindo, nós temos 40 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Vamos dividir aquilo que nós sabemos. 40 dividido por 5 vai dar 8. Reproduzo a expressão F menos 32 sobre 9. Sabemos que embaixo do 8 tem o número 1, porque 8 dividido por 1 é igual a 8. E posso multiplicar isso aqui em x, ou em cruz. Multiplicando, começamos sempre pela expressão que tem o número 1, para facilitar as contas. F menos 32 vezes 1 dá o próprio F menos 32. É igual a 8 vezes 9, que vai dar 72. Então, F menos 32 igual a 72. Como nós queremos o valor de F, devemos isolá-lo. O 32 deve ser jogado para o outro lado. Se ele está negativo, ele vai positivo. Então, F é igual a 72 mais 32. Isso vai dar o valor de 104 graus Fahrenheit. Muito bem, e assim nós temos a transformação de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius também. Vamos voltar à nossa questão inicial? Para qual o valor de temperatura que seria igual nas duas escalas? Quando nós não conhecemos um valor, nós chamamos esse valor de x. Então, seria x em Celsius. Como eles são iguais, então deve ser também x em Fahrenheit. Vamos encontrar esse valor de x. Então, x sobre 5 é igual a x menos 32 sobre 9. Vamos multiplicar. Nós temos uma expressão com uma única incógnita. É totalmente solúvel. Então, vamos multiplicar em x de novo. Nós temos 9 vezes x, 9x, é igual a 5 vezes toda essa expressão que está aqui. Então, nós temos uma distributiva, que é 5 vezes x menos 32. Nós temos 9x, fazendo a distribuição, a distributiva, nós temos 5x igual a menos 5x menos 160. Tudo que é x de um lado, tudo que é número de outro, nós temos 9x menos 5x é igual a menos 160. Aqui vai dar, no caso, 4x é igual a menos 160. Isolando x, nós vamos ter que menos 160 dividido por 4 vai ser, então, menos 40 graus Celsius ou 40 graus Fahrenheit. E assim, nós terminamos mais uma aula. Agradeço a todos. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Obrigado a todos e breve estaremos de volta. Um grande abraço.